Olá, bom dia! Terça-feira, 15 de abril. E que bom nós estarmos aqui unidos, ouvindo, refletindo a palavra de Deus. Essa terça-feira será muito abençoada para nós, porque nós já estamos começando colocando Deus na frente. O evangelho de hoje, João capítulo 13, versículos do 21 ao 33 e do 36 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo eu estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no penúltimo dia da quaresma, para a entrada no tríduo pascal, e hoje o Evangelho nos narra essa passagem que para mim mostra a misericórdia de Jesus com Judas. Judas não era um infiltrado no grupo, porque foi o próprio Jesus que escolheu Judas. Então ele não era um infiltrado, ele foi escolhido. Mas Jesus era Deus, onipotente, onisciente. E Jesus sabia do coração de Judas. Mas a misericórdia de Jesus foi tamanha que Jesus tentou o tempo todo salvar Judas.
Jesus tentou o tempo todo resgatar Judas, mas não conseguiu, não conseguiu. E Jesus, ele nos ensina o tempo todo. Quantos de nós que às vezes lutamos por uma coisa e não conseguimos e ficamos tristes, ficamos abatidos, ficamos achando que não somos bons o suficiente, entendemos que nós fracassamos porque a gente não conseguiu. Jesus, para mim, muito mais do que as coisas que ele fez, do sucesso dele, da conquista dele, Jesus ensina muito com os seus insucessos. Jesus nos ensina muito com os seus fracassos. A sua inteligência emocional, a sua postura diante do respeito da liberdade humana de cada um, de cada indivíduo. Jesus, em paz consigo, por ter feito o máximo, por ter feito tudo que poderia fazer para salvar Judas. Mas Judas, por livre e espontânea vontade, por escolha própria, não se permitiu. No último momento, Jesus, com um gesto de amor, com um gesto de carinho, para tentar alcançar aquele coração endurecido e que algumas pessoas achavam e atribuíam. Tem até uma versão que entende que Judas, ele não traiu Jesus achando que Jesus iria ser de fato morto. Ele traiu Jesus, ele entregou Jesus achando e acreditando que quando os soldados viessem, que prendessem, que começasse aquela tortura, Jesus iria se rebelar. Jesus iria assumir a postura, porque Judas sabia que Jesus tinha poder de andar sobre as águas, de calar o vento, de curar um cego, um aleijado. Então Judas conhecia o poder de Jesus e Judas pensava consigo próprio: ele não vai aceitar, ele não vai se entregar. Na hora que ele for provocado, ele vai evocar o seu reino e vai destruir os romanos e vai assumir o controle. Essa era a mentalidade de Judas. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque nós temos que ter muito cuidado para não criar uma fé, um Jesus, uma religião segundo a nossa cabeça, mas que a gente aprenda a obedecer. Judas, nessa atitude, é como se ele quisesse salvar o Salvador. É como se ele quisesse dizer: não, não vai acontecer do jeito que ele está dizendo. Eu vou tramar um jeito diferente. Eu vou libertar o povo de uma outra forma. Ou seja, é o pecado inicial lá de Adão e Eva, é a presunção, é ser maior do que Deus, é entender melhor do que Deus. E aqui, meu irmão e minha irmã, está uma lição para nós, que a gente aprenda a obedecer, que a gente aprenda a seguir o caminho do mestre. Se ele está dizendo que o caminho é estreito, se ele está dizendo tome a sua cruz e me siga, siga o caminho estreito, tome a sua cruz e siga. Não queira criar um outro caminho, não queira uma outra verdade. Jesus é o caminho, ele não é um caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Por mais que Judas queira e por mais que hoje tenha tantas pessoas querendo criar, não existe. É o caminho, a verdade, a vida. Jesus amou e amou até o fim. Nesse finalzinho aqui, Jesus chama de filhinhos os seus que estão ali, filhinhos, amigos. E essa liturgia agora até o domingo aí nós vamos ficar encantados com as pérolas
com as riquezas que nós vamos ouvir nesses evangelhos. E eu quero convidar você que está aqui acompanhando a compartilhar esse link, a mandar para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser tocadas por essa mensagem, por essa palavra, que não é minha, é a palavra do próprio Jesus. Finalizando, duas figuras são importantes nesse evangelho, né? Judas, com esse que eu acabei de falar, e vem Pedro agora, né? Vem Pedro agora. E Jesus vai dizendo que ele vai ser glorificado, que ele vai ser entregue, que ele vai ser morto. E Simão Pedro diz: para onde vais? E Jesus responde, e Pedro diz: eu darei a minha vida por ti, Senhor. Nada de mal vai te acontecer, Senhor. Eu não vou permitir que nada de mal te aconteça. Nada de mal. Pedro diz: eu te darei a minha vida. E Pedro aqui representa muito Cleison, muito talvez você também, não sei. A gente fala muito e age pouco. A gente fala que ama, mas as nossas atitudes são diferentes. Pedro aqui revela a igreja. Pedro revela aqui o homem que erra, o homem que peca, o homem que quer acertar, o homem que quer dar a vida por Jesus, mas que é inconstante, mas que é frágil, mas que é fraco. Quando ele diz: eu darei a minha vida por ti, Senhor, nada de mal vai te acontecer. Versículo 38. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Jesus ama as perguntas. Pedro, tu vai dar a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que tenhas me negado 3 vezes. Pedro, tu tá dizendo que tu vai dar a vida por mim? Ha! Em verdade te digo, hoje ainda, o galo não vai cantar antes de tu me negar 3 vezes. É duro isso, né? É forte isso. E Pedro, naquele momento, com certeza Pedro falou: jamais, eu não te negarei nunca. Mas na hora H, Pedro nega. Pedro nega, e esse negar de Pedro é justamente o estalo que ele precisava para cair a ficha e para perceber que nós somos frágeis, que nós somos pequenos, que nós somos inconstantes, que nós muitas vezes dizendo que vamos dar a vida por ti, num outro momento a gente está já negando. Isso aqui a gente não pode se achar. Paulo lá nas suas cartas vai dizer: quem está em pé, vigie para não cair. Não se ache melhor do que ninguém. Não se ache superior, não se ache forte. Pelo contrário, peça sempre ao Senhor força, sabedoria. E por isso que esse gesto aqui, eu sei que eu sou tão pequeno, eu sei que eu sou tão fraco, eu sei que eu sou tão frágil, que eu preciso, para me manter firme, eu preciso estar ouvindo a palavra de Deus todos os dias e pedindo: Senhor, cola comigo, Senhor, me abençoa, Senhor, não me permita que eu me distancie do teu amor, Senhor, me conduza perto de ti, não me deixes me afastar, Senhor. Esse é o sentimento. E eu quero convidar você para viver esse momento que nós já estamos finalizando. Amanhã nós encerramos a quaresma, e que nós possamos, nesse momento, estar assim nos interiorizando e nos integrando ainda mais a tudo aquilo que nós vamos viver, que nós vamos celebrar nessa Semana Santa. É isso que eu convido você. E hoje, no exercício, a proposta do nosso dia é a gente abster-se de condimentos e temperos. Prepare suas refeições do dia de hoje apenas com sal e alho. Que nós possamos fazer essa renúncia numa espécie de amor e de exercício para nos aproximar e nos
integrar ainda mais com a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa terça-feira e até amanhã, se Deus quiser.